Vamos ouvir o que Deus tem para falar. Eu vou convidar você a abrir a tua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. E nós vamos ler do versículo de número 22 até o versículo de número 26. Atos capítulo 16, versículo de número 22, nós vamos ler até o versículo de número 26. Glória a Deus. Este é o momento da palavra. Eu vou pedir aos irmãos que não conversem, que estejam atentos à palavra de Deus como um momento de reverência, né? Vamos estar com temor e tremor diante da palavra de Deus. Todos encontraram? Amém? Eu vou ler com você e você acompanhe aí. A multidão levantou-se unida contra eles, e as autoridades, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. Havendo-lhes dado muitos açoites, lançaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Ele, tendo recebido tal ordem, lançou-os no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente houve um terremoto tão grande que os alicerces da prisão foram abalados. E agora eu quero que você preste bastante atenção nesse texto. E logo se abriram todas as portas. Você pode repetir comigo? E logo se abriram todas as portas. Mais uma vez você vai falar bem forte, vai declarar: e logo se abriram todas as portas. Aleluia. Olha para quem está do teu lado, levanta a tua mão e profetiza sobre a vida dele, dizendo: todas as portas vão se abrir. Todas as portas vão se abrir. Aleluia. Não foi só uma porta, não foi só duas portas, não foram três portas. A Bíblia diz: todas as portas vão se abrir. Aleluia. Amém, querido? A gente já começa declarando a palavra de fé sobre as nossas vidas. Todas as portas. E a Bíblia diz que logo se abriram todas as portas. Nós vamos meditar nesse texto. E o tema da palavra é: todas as portas vão se abrir. Amém? E se você crer, você vai receber esta vitória e esta bênção e esta palavra na tua vida. O livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, ele é um capítulo que demonstra o total controle do Espírito Santo de Deus sobre a vida do apóstolo Paulo. Foi isso que me chamou a atenção, porque se você começar a ler do versículo de número 1 em diante, você vai ver que o Espírito Santo de Deus está no controle de todas as coisas. Aleluia. O capítulo 16, ele vai falar sobre a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. A primeira viagem missionária ele fez com Barnabé e com João Marcos, e depois João Marcos abandonou no meio da viagem o apóstolo Paulo, voltou para casa,
E o apóstolo Paulo como que se desentendeu com ele. E na segunda viagem, Barnabé vai com João Marcos. E o apóstolo Paulo não quer ir com João Marcos. E escolhe Silas para estar indo viajar com ele. Mas é tremenda a história, porque no capítulo 16, aqui nesta viagem tem uma equipe para poder fazer a obra de Deus, que é Paulo, Silas, Timóteo. Você vai ler aí no capítulo 16, eu não vou passar por conta do horário, mas você vai ver que está Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. Lucas que escreveu o Evangelho de Lucas e escreveu Atos dos Apóstolos, que era o médico. Então eles formavam uma equipe. E a Bíblia diz no capítulo 16 que o apóstolo Paulo tinha desejo no coração de pregar o Evangelho na Ásia. Veja que interessante. Ele queria porque queria fazer a obra de Deus. Então ele disse: nós vamos para a Ásia. E lá na Ásia, nas cidades da Ásia, nós estaremos ministrando e fazendo a obra de Deus. Mas a Bíblia diz no versículo 6, eles foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Olha aí. Eu quero dizer uma coisa para você, meu querido. Não é porque você e eu fazemos a obra de Deus que nós vamos fazer do jeito que nós queremos e aonde nós queremos. Porque Deus está no controle de todas as coisas. Amém, querido? Ah, mas eu vou ali fazer a obra de Deus. Não, eu vou fazer a obra de Deus desse jeito. Não é do jeito que nós queremos. Nós estamos debaixo do controle do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que ainda que o desejo do apóstolo Paulo fosse nobre em estar pregando a palavra na Ásia, a Bíblia diz que o Espírito Santo impediu o apóstolo Paulo de ir até a Ásia pregar a palavra. Então, o apóstolo Paulo disse: olha, vamos fazer o seguinte, já que eu não posso ir adentrar as cidades da Ásia, vamos para Betínia. E a Bíblia diz que também de novo o Espírito Santo de Deus impediu eles de continuarem a viagem. Diga para o teu vizinho: o Espírito de Deus tem o controle de todas as situações. Amém? Eu quero que você entenda isso, meu querido. Porque nós vamos chegar no texto que nós lemos, e você tem que ter no teu coração que o Espírito Santo controla tudo, aleluia. O Espírito Santo controla a tua vida, controla as tuas ações, controla as tuas escolhas. E se você está na dispensação do Espírito Santo de Deus, Ele vai comandar a tua vida e vai te dizer: faça isso, faça aquilo, não faça aquilo outro, porque estar com o Espírito Santo é a melhor coisa que nós podemos ter. Amém? Porque Ele tem o controle de tudo. E o Espírito Santo mais uma vez impede o apóstolo Paulo de ir. E a verdade é que nesse momento Paulo tem um sonho. E a Bíblia diz que numa certa noite ele tem uma visão em que aparece um homem da Macedônia, da região da Macedônia, e que lhe pedia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Eu amo esta passagem, porque o Espírito Santo se revela a Paulo através de uma visão, dizendo e dando a orientação para ele aonde ele deve ir. Olha, eu quero ir para cá. Não, eu vou te mandar para onde eu quiser. Aleluia. É que nem o chamado que Deus fez para Jeremias, não é? Não diga que você é uma criança. Eu sou uma criança. Não diga.
que você é uma criança, porque aquilo que eu te mandar falar, você vai falar. E aonde eu te mandar ir, você vai ir. Aleluia. Amém? Porque Deus está no controle de todas as coisas. E ele teve esse sonho e ele entendeu que deveria ir para a região de Macedônia. E assim ele foi. E ele chegou numa cidade que chamava Filipos. A Bíblia diz que era uma grande cidade da região da Macedônia na época. E a primeira coisa que ele foi é buscar um lugar de oração. Ele chegou com a equipe e procurou um lugar para orar. Aleluia. E ele vai orar naquele lugar. E ele encontra algumas pessoas ali que oferecem para ele um lugar para ficar. E a Bíblia diz que depois ele, no outro dia, ele se levanta e vai para o lugar de oração novamente. Mas quando ele se levanta e vai para o lugar de oração, uma mulher vem atrás dele gritando para que as pessoas dessem ouvido à pregação de Paulo, porque verdadeiramente ele era servo do Senhor Altíssimo. E ela vinha repetindo aquilo atrás dele. E ele andava, e aquela mulher vinha atrás, gritando: olha, dai ouvido o que esse homem diz, porque verdadeiramente ele é servo do Deus Altíssimo. Mas aquilo começou a incomodar Paulo, porque Paulo tinha discernimento de espíritos. Paulo sabia que o que estava naquela mulher não era o Espírito Santo de Deus, era um espírito maligno. Até que Paulo se incomoda, olha para ela, repreende o espírito e ela é liberta imediatamente daquele espírito. A Bíblia diz que aquele espírito era um espírito adivinhador, era um espírito de adivinhação. E que os senhores daquela moça ganhavam muito dinheiro, tinham lucros com as adivinhações dela. Ela cobrava e com certeza ela dava o lucro para os seus senhores. Mas a partir do momento que o apóstolo Paulo repreende aquele espírito, ela passa a não adivinhar mais nada. Por quê? Porque o espírito de adivinhação foi embora, foi repreendido. Aquela mulher foi liberta. Mas aqueles homens ficaram furiosos. E sabe o que aqueles homens falaram? Aqueles homens chegaram e acusaram a Paulo e Silas de perturbar a cidade. Diga para o teu vizinho assim: cada vez que você perturba o terreno do inimigo, você vai ter luta. Meu Deus do céu. Se você me falar que não tem luta, meu querido, é porque você não está incomodando ninguém, nem o diabo. Mas se você me falar: olha, pastor, eu estou no lugar que Deus quer, eu estou fazendo o que Deus quer, eu estou falando o que Deus quer, mas mesmo assim eu estou com uma luta terrível, porque as portas se fecharam. Eu venho te dizer: você está no caminho certo, você está na direção certa, porque o Espírito Santo está no controle de todas as coisas. Sabe por que o apóstolo Paulo foi preso juntamente com Silas? Porque ele estava fazendo a obra de Deus. Mas não somente isso, ele estava fazendo a obra de Deus no lugar onde Deus queria que ele fizesse a sua obra. E eu vou te dizer uma coisa: se você tem ideia de que estando na direção de Deus você não vai ter luta, você está enganado. Porque quando você começa a perturbar o reino maligno, as portas começam a se fechar na tua vida. É verdade ou não é verdade?
acusaram Paulo. Eles estão perturbando a cidade. Estão perturbando? Vamos prendê-lo. Açoitaram e prenderam. Prenderam numa prisão interior. Porque a prisão naquele tempo ela tinha dois lugares. Um é o exterior, onde os presos podiam caminhar, conversar. Era o pátio para tomar sol. Mas tinha a prisão interior, que eles eram amarrados no tronco por correntes. Um lugar úmido, um lugar terrível. E com as portas fechadas. Por que que o apóstolo Paulo foi preso? Por que você se pergunta, Senhor, por que as portas estão fechadas para mim? Se eu estou orando, eu estou te buscando, eu estou fazendo a tua vontade. Paulo estava ou não estava na vontade de Deus? Estava ou não estava na vontade de Deus? Estava. O Espírito impediu dele ir para a Ásia. O Espírito impediu dele ir para a Bitínia. E o Espírito disse a ele, através de uma visão, que ele deveria ir à Macedônia. Ele obedeceu. Ele estava na vontade de Deus. Mas quando ele fez a vontade de Deus, as portas começaram a se fechar. Por quê? Porque o inimigo das nossas vidas não suporta a ideia de você fazer a vontade de Deus. Então sabe o que ele faz? Ele vai tentar te retalhar de qualquer maneira. Ele vai mexer na tua família, ele vai mexer nas tuas finanças, ele vai mexer na tua saúde, ele vai mexer na tua igreja, ele vai usar pessoas que estão ao teu lado para te desanimar, ele vai levantar murmuradores para falar de você. Ele vai incomodar você, porque é uma retaliação, porque você está no centro da vontade de Deus. Olha para o teu vizinho e diga: você está no centro da vontade de Deus. Não é, Fábio? Senhor, eu estou fazendo tudo certinho. Olha que o Espírito Santo está começando a revelar os corações aqui, hein? Senhor, eu estou fazendo tudo certinho. Eu estou fazendo a tua vontade. Eu estou indo na igreja, eu estou dizimando, eu estou participando dos grupos, eu estou orando mais, eu estou lendo mais, eu estou ouvindo a tua palavra. Mas mesmo assim as portas começaram a se fechar, assim como as portas se fecharam para a vida de Paulo e Silas. E eles estavam com as portas fechadas. Mas eu quero te dizer uma coisa, querido. O inimigo vai querer fechar todas as portas para você. E vai querer prender os teus pés, para que você não avance. Porque quem está com o pé preso não consegue andar, não consegue avançar, não consegue progredir, não consegue prosperar. E é isso que o inimigo faz muitas vezes com as nossas vidas. Ele tenta manter você parado, sem prosperar. Fecha todas as portas para te segurar no lugar espiritual aonde você está, para que você não avance, para que você não receba as bênçãos de Deus. Você está entendendo? Mas pastor, o apóstolo Paulo não estava na vontade de Deus? Estava. Mas mesmo assim ele foi preso? Foi. Meu querido, o fato de você estar na vontade de Deus não isenta você das dificuldades e dos problemas. E você pergunta, qual então é a vantagem de eu estar na vontade de Deus? A vantagem é que quando você está na vontade de Deus, Ele se responsabiliza pela tua vida. Aleluia! Quando você está na vontade de Deus, o livramento vem. Quando você está na
vontade de Deus, a cura vem. Quando você está na vontade de Deus, os teus pés são soltos e liberados. Quando você está na vontade de Deus, ainda que o inimigo tenha represálias contra a tua vida, o Senhor vai se responsabilizar por você e vai abrir as portas para a tua vida. Oh, aleluia! Glória a Deus! Quantos podem glorificar o nome do Senhor? O inimigo quer limitar você. É por isso que ele mexe com a tua casa. É por isso que ele mexe com a tua finança. É por isso que ele mexe com o teu trabalho. É por isso que ele mexe no teu ministério. É por isso que ele mexe na igreja que você pertence. Sabe por quê? Porque ele quer limitar você. Ele quer que você fique preso. Ele quer que você fique atrás das portas que ele fechou. Mas pastor, quando as portas se abrem, eu vou te dizer quando as portas se abrem. As portas se abrem, anote aí se você quiser. Quando você começa a adorar e louvar o nome do Senhor, ainda quando as portas estão fechadas. Aleluia! Eu vou repetir. As portas vão se abrir quando você aprender o poder que há no louvor e na adoração. Aleluia! Porque o inimigo não suporta ver um servo dele ainda em dificuldade, preso, limitado, com as portas fechadas, mas engrandecendo e louvando e adorando o nome do Senhor. O inimigo não aguenta. Aleluia. Ele faz de tudo para fechar a tua boca, mas você não entende o poder que há no louvor e na adoração, meu querido. Por isso que quando você vai louvar e adorar, faça-o de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, para que o teu louvor venha a ser recebido por Deus e venha afastar o inimigo da tua vida. Tem pessoas que quando a gente convida para adorar e louvar, parece morto, parece morta. Por quê? Não sabem o poder que há. A Bíblia diz lá em Crônicas, capítulo 20, sobre Josafá. Aleluia. 2 Crônicas 20, 22 diz: e quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscada contra os seus inimigos. Aleluia! E todos eles foram desbaratados, diz a palavra de Deus. Josafá estava em guerra. Josafá tinha um inimigo que era muito maior que ele, mas ele orou. E Deus falou com ele: eu sou contigo, Josafá. Essa peleja você não vai ter que pelejar. Eu vou pelejar por você. Josafá pensou: eu não tenho como lutar. Eu não tenho como pegar em arma. Eu não tenho o que fazer. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou louvar. Eu vou adorar. Eu vou cantar. Aleluia. Quando você não pode mais fazer nada, louve ao Senhor. Quando você não tem mais o que fazer, adore ao Senhor, meu querido. Paulo e Silas não tinham mais nada para fazer. Eles estavam presos, os pés algemados, atrás de uma porta fechada. Um olha para o outro e fala: o que nós vamos fazer? Eu não tenho o que fazer. Você tem o que fazer? Estavam cansados, açoitados, foram chicoteados, com as feridas abertas. Mas um olha para o outro e diz: olha, quando a gente não tem mais o que fazer, a gente vai louvar a Deus. Aleluia.
Ainda que a videira não floresça, ainda que falte o fruto da vide, ainda que desapareçam as vacas dos seus currais, ainda que tudo isso aconteça, eu me alegrarei no Deus da minha salvação, aleluia. Louve ao Senhor, adore ao Senhor. Quando não há mais nada o que você fazer, cante, louve, adora. Por quê? Porque o louvor vai fazer com que o teu inimigo bata em retirada. Quem quer porta aberta aqui? Levanta a mão. Olha para o teu vizinho e diga: louve e adore, irmão. A Bíblia diz que eles cantavam hinos ao Senhor, aleluia. Eles não cantavam exalta samba, eles não cantavam outro tipo de música, eles cantavam hinos a Deus, aleluia, louvores a Deus, eles celebravam o nome do Senhor. Eu não sei que hino que ele cantava, mas aquilo foi tão forte, que começou a mexer com Deus, aleluia. Não é cantar por cantar, há poder no teu louvor. E a Bíblia diz que quando eles fizeram isso, sabe o que aconteceu? Veio um terremoto. Quem quer porta aberta aqui? Olha para o teu vizinho e diga: não reclame do jeito que Deus vai fazer. Eu acho, tá? Eu vou conjecturar agora. Vou imaginar que Paulo e Silas começaram a cantar, mas eles, eu acho que pensavam, né? Deus vai nos libertar de alguma maneira. Aí um falava para o outro: mas de que jeito? Lá no capítulo 12 de Atos, Deus não livrou Pedro da prisão? Deus não mandou lá atrás um anjo para tirar Pedro? Por que Deus não vai também poder mandar um anjo para mim aqui? Está entendendo? Deus podia ou não podia fazer da maneira mais fácil? Podia ou não podia? É tão fácil, Senhor. Fala, está curado, está curado. Naamã foi lá para o profeta e chegou. Ele vai me receber, vai me ungir, vai orar por mim, pronto, estou curado. Não, diga comigo: nem sempre Deus age da maneira mais fácil, querido. E se você quer portas abertas, eu vou te dizer uma coisa: Deus usa situações estranhas para abrir portas, aleluia. Situações que você não vai entender nunca. Às vezes Deus está agindo na tua vida e você está reclamando, e você está dizendo: isso não pode acontecer. Não, era mais fácil Deus agir assim, Deus falar isso, fazer aquilo. Não, Deus está usando do seu poder, dos seus instrumentos, para movimentar a tua vida e para abrir as portas que precisam ser abertas para você. Eu acredito que nunca Paulo e Silas passaram pela cabeça deles que eles sofreriam um terremoto dentro da prisão. Irmãos, a gente sempre diz: pior do que está, não vai ficar. É verdade ou não? Mas sempre fica, né? Um pouquinho pior. Sempre fica um pouquinho pior. Eu estava lendo uma ilustração esses dias, e dizendo que um avião caiu no mar e o piloto sobreviveu e foi para uma ilha, mas naquela ilha não tinha nada.
E ele também não tinha nada. E era só ele na ilha. Não tinha mais ninguém, não tinha mais nada. Ele não tinha instrumento, ele não tinha aparato, ele não tinha nada. E ele pensou, eu estou perdido aqui. Nunca ninguém vai passar por aqui e me ver. Aí sabe o que ele fez? Ele construiu uma cabana. Ele disse, já que eu vou passar algum tempo, eu vou construir uma casinha. Ele já estava debilitado porque não tinha muito alimento. Ele estava com sede porque só tinha água salgada no mar. Mas ele fez com muito sacrifício uma casinha, pelo menos para ele se abrigar durante a noite, do vento, do frio. Mas um dia, ele vai tentar pegar alguma coisa para comer, sai da casinha. E quando ele olha lá para trás, sabe o que está acontecendo? Cai um raio em cima da casinha que ele construiu e começa a pegar fogo na casinha. E aí ele não aguenta. Aí ele chega e fala, Deus, não é possível. O avião já caiu. Eu estou sozinho, perdido nessa ilha. Nenhuma embarcação passa por aqui. E se passar, ninguém vai me ver. Eu ainda construo um abrigo. Mas o Senhor vem e ainda derrama um raio e queima a minha única casinha, meu único abrigo. Já é demais. Eu falava, pior que tá, não vai ficar, e ficou. Mas enquanto ele está discutindo com Deus, ele ouve um apito de um navio passando. E aquele navio começa a apitar. E de repente sai um bote do navio e vem até aquela ilha. E ele fica assombrado. E ele pergunta, escuta, como vocês me acharam aqui? E aquele marinheiro falou assim, sabe o que é? Olha para trás. Ele olhou para trás, ele via a casinha pegando fogo e um facho de fumaça subindo até o céu. E a história conta que o navio estava passando, e quando viu aquela fumaça, eles decidiram parar para ver se tinha alguém precisando. Aleluia. Eu quero te dizer uma coisa, aquilo que você tem, que é pior para você, aquilo que você acha que não deveria estar acontecendo na tua vida, é isso que Deus vai usar para poder abrir as portas na tua vida. Quantos podem aplaudir o nome do Senhor? Mas isso não podia acontecer, era a única coisa que eu tinha. Espera! Lembra-se da mensagem de domingo passado? O final das coisas vai ser melhor que o início delas. Pior que tá, não pode ficar, né, Paulo? Pois é. Mas agora eles começam a sentir um tremor naquela cadeia. Irmão, terremoto é terremoto. É uma sensação de insegurança. Começa a girar tudo. Eu morei um tempo na Califórnia. E na Califórnia tem muito terremoto e muito tremor. E às vezes você está tomando café e você começa a ver a xícara balançar assim, ó. E aquilo começa a te trazer, você fica zonza, tontura, porque começa a mexer. E você fala, meu Deus do céu, que situação é essa? Situação de insegurança, situação de instabilidade. É isso que você está sentindo? Ah, Senhor, mas eu não tenho segurança. Ah, Senhor, mas eu não tenho estabilidade financeira. Ah, Senhor, mas a minha família não é estável. Ah, Deus, mas olha, eu sinto uma insegurança de exercer o ministério. E o chão começa a tremer. E as portas começam a tremer, aleluia. Mas a Bíblia diz que quando vem o terremoto, logo todas as portas se abriram, aleluia. Olha para o teu vizinho, quando vem o terremoto, é que as portas se abrem, querido.
Deixa Deus agir, deixa Deus fazer na tua vida. Está o terremoto, está tremendo, tem insegurança, tem instabilidade, você não consegue se manter de pé. Espera, porque as portas vão se abrir. A palavra de Deus diz que estas coisas foram escritas como exemplo para nós, irmãos. Isso daqui não é uma historinha. Isso é um testemunho do poder de Deus que está dizendo para você: assim como eu fiz com Paulo e Silas, eu também tenho poder para fazer na tua vida. Eu vou terminar. Quantos querem portas abertas aqui? Diga para o teu vizinho: aprenda a louvar a Deus no tempo da dificuldade. Louve a Deus quando a porta está fechada, querido. Louve a Deus quando a enfermidade bate na tua casa. Louve a Deus quando as coisas estão difíceis. Louva. Os melhores hinos, as melhores canções, as melhores mensagens foram pregadas, foram cantadas em tempos de tribulação, querido. É aí quando você diz: eu sou fraco, é que sou forte. Por quê? Porque o poder de Deus se manifesta na tua fraqueza. Entenda o poder do louvor e da adoração. E segundo, Deus vai usar coisas tremendas para que as portas sejam abertas na tua vida. Porque a Bíblia diz: todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo a sua vontade. Aleluia! Quantos servem a Deus? Quantos amam a Deus? Tudo concorre para o bem. O terremoto pode ser destruição para muita gente, mas na vida do servo do Senhor foi para o bem. Porque todas as portas se abriram. Quando as portas se abriram e o carcereiro viu. O carcereiro é aquele que toma conta da prisão. Você está entendendo o que Deus está falando? O carcereiro é aquele que não permite o preso sair da prisão. Mas o carcereiro, com os olhos dele, viu que o terremoto abriu todas as portas. Se tivesse aberto uma só, ele corria lá e ficava de novo. Mas abriu todas as portas, e assim Deus fará nas nossas vidas. Aleluia. E quando abriu todas as portas, a Bíblia diz que ele pegou a sua espada e foi para se matar. Porque ele falou: como eu vou explicar tudo isso? E naquele momento o apóstolo Paulo grita: não faças isso. Nós estamos todos aqui. Não estamos mais atrás das portas fechadas, mas agora nós estamos aqui no mesmo lugar, mas todas as portas estão abertas. Aleluia! Nós continuamos na vontade de Deus, nós continuamos onde Deus nos colocou, mas agora com uma diferença: todas as portas estão abertas, ninguém saiu. Por quê? Porque Paulo tinha entendido que onde o Espírito de Deus coloca, ele fica. Aleluia. Eu não vou sair sem o Espírito de Deus falar comigo. O último ponto: Deus abre portas quando nós somos bênçãos nas vidas das pessoas. Levanta a tua mão e diga: Deus vai abrir portas quando eu for bênção na vida de outras pessoas. Oh, aleluia. Paulo falou: não se mate não. Todos estamos aqui. Aquele homem falou: o que eu preciso fazer para ser ou para ter esta salvação?
A Bíblia diz, e eles disseram, crê no Senhor Jesus e serás salvos, tu e a tua casa. Aleluia, amém? Na prisão, o apóstolo Paulo, sendo bênção na vida do carcereiro. Oh Deus tremendo, fica de pé.